YouTube, ela fica ali no nosso canal. Se alguém perdeu, alguém quer rever parte das mensagens que já foram apresentadas, estão todas gravadas ali. Eu quero, nesta manhã, agradecer aqui o irmão Joab, a irmã Alessandra, que têm sido guerreiros nesse movimento. A irmã Alessandra mora em São Paulo, o irmão Joab mora aqui em Formosa, conosco também. O Joab tem sido uma bênção, e vamos estar incrementando aí, irmãos, algumas pessoas. O irmão Kelvio, não sei se ele já está presente por aí, o irmão Kelvio vai fazer parte do nosso staff aqui. Bom dia, meu irmão Kelvio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, pastor. Que bom, que bom. O irmão Kelvio também tem sido uma bênção, liderou a Missão Caleb para nós desse ano, tem estado assim muito envolvido com o ganho de almas, com estudos bíblicos, com visitas missionárias, e ele vai fazer parte da nossa equipe, porque às vezes vocês têm visto, né? Eu preciso faltar, e sempre tem alguém ali substituindo a gente, e de repente o irmão Joab vai precisar, o irmão Kelvin vai estar ali na linha de frente com a gente, com a irmã Alessandra, e nós precisamos ampliar a nossa equipe, o nosso staff aqui, tá bom? Então nós vamos orar e vamos entregar a palavra aí ao pastor Fábio. Pastor, que Deus te use uma vez mais, né? Amém. E que a mensagem desta manhã seja restauradora, seja edificante, e nos ajude aí na nossa caminhada cristã. Vamos fechar os olhinhos, irmãos, e vamos orar. Querido Pai, que privilégio poder nos reunirmos no Teu nome, na Tua presença, nesta terça-feira. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos faz parte do corpo de Cristo, que é a Tua igreja. O Senhor permite que nós, em diferentes lugares do Brasil e do mundo, Te sirvamos e honremos o Teu nome através da palavra, através do nosso testemunho. Senhor, nesta manhã nós estamos reunidos uma vez mais como irmãos, buscando a Tua misericórdia, buscando a Tua graça, buscando o Teu poder e o Teu perdão. O Teu servo, o pastor Fábio, foi o convidado para trazer a mensagem, que o Senhor possa usá-lo uma vez mais, e que essa mensagem encontre um lugar especial nas nossas vidas, nos nossos desafios espirituais. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, entregamos esta reunião virtual, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pastor Fábio, fica à vontade, os momentos seguintes, até aí 15 para as 7 é contigo. Você pode usar o tempo da maneira que você quiser, tá bom? Um abraço, querido. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, pastor. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria sempre participar desses momentos tão especiais. A igreja primitiva, quando buscou o Senhor, eles receberam o que eles estavam procurando. E a palavra de Deus diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Esse movimento de oração, de estudo da palavra, ele, com certeza, é o que Deus quer. Nessa manhã, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. No Paulo, eu fico, assim, muito... É um dos personagens da Bíblia que me encanta a entrega desse homem para que Deus o use. Um homem que impactou o planeta Terra, porque ele se entregou sem reservas, né? Cada dia ele foi se entregando ali, e o Espírito Santo foi usando de forma tremenda. Não é diferente comigo e com você. Quanto mais nós nos entregarmos ao Senhor, Ele vai estar usando a nossa vida. Então, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15 ali, eu quero, nessa manhã, meditar sobre as duas, vamos dizer assim, né, as duas partes da entrega a Jesus ali, né, do Evangelho. E o texto bíblico disse assim, pastor já orou, vamos então direto à leitura. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
A mensagem dessa manhã, aqui na carta aos Coríntios, diz que ele, quem é ele aqui? É Jesus. Jesus morreu por todos. A primeira parte é muito boa. A primeira parte disse que Jesus morreu por quantos? Por todos. Não foi só pelo pastor, não foi só pelos ricos, não foi só pelos que, sei lá, que estão na igreja. Cristo morreu por todos. E a segunda parte do verso disse: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Viva para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, eu vejo que a primeira parte do verso, ela tem sido explicado, né? Tem sido muitas pregações sobre isso. Cristo morreu por todos. Você vê que as pessoas dizem, olha, Jesus te ama, Jesus te perdoa, venha para Jesus como você está. E é verdade. Jesus te ama, você pode ir para Jesus como você está. Só que nessa manhã, além de tratar essa primeira parte do verso, eu quero tratar a segunda parte, que é pouco falada, é pouco explicada. A primeira parte, ele morreu por todos. Cristo morreu por todos. O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a Bíblia deixa claro, Paulo fala também lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, o apóstolo Paulo disse que eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Queridos, o próprio Paulo, ele fala, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o problema do pecado foi resolvido. O salário do pecado é a morte, então Cristo veio e morreu como substituto em nosso lugar. E agora, eu e você podemos ter certeza da salvação. Porque os pecados que você cometeu até hoje, os pecados que eu cometi até hoje, que toda a humanidade cometeu até hoje, estava sobre o corpo de Jesus. Lá em Isaías 53, verso 6, disse que ele carregou sobre o seu corpo todas as nossas iniquidades. Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Jesus nunca pecou, mas ele nos substituiu. Quando Adão e Eva pecou, a terra e as pessoas foram sequestradas por Satanás. É tanto que Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo. Então, Satanás, quando levou os nossos pais a pecar, ele se tornou o dono da terra, o dono da raça humana. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou Jesus, e já estava profetizado, um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça de Satanás, e ele veio na plenitude do tempo. Então, quando Jesus veio, Isaías 53, verso 6, disse que ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Então, todos os pecados que você cometeu até hoje, todos os pecados que você vai cometer ainda, Jesus carregou no seu corpo. É por isso que Jesus, quando ao morrer, antes de morrer, ele disse assim, tetelestai, está consumado, está pago. Se o salário do pecado é a morte, ele veio e morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou, ele venceu a morte, foi para o céu e está vindo buscar a gente, para que a gente more com ele também nas mansões celestiais. Então, a nossa culpa, os nossos pecados e as nossas culpas estava sobre Jesus. É por isso que quando eu falo assim, Deus, perdoa os meus pecados, Deus ele não vai deixar de perdoar, porque ele cumpre o que ele promete. Então, eu acho lindo, porque o livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18, a Bíblia diz que Deus tem prazer em perdoar pecado. Meu irmão, eu não sei o que te dá prazer, mas eu quero falar nessa manhã para você, que Deus ele tem prazer em perdoar pecado. O meu pecado, o seu pecado, o pecado que você cometeu até hoje, o pecado que você ainda vai cometer, todos eles estavam sobre Jesus.
Então, Deus agora, quando você erra, quando você peca, Deus ele quer que você faça o quê? Que você confesse. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não estou pregando que Deus quer que você peque. Não, porque 1 João 2,1 disse assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que ninguém não peque. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã eu quero que você entenda que Deus perdoa o seu pecado. Há perdão para você. Se você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus encontra pessoas enfermas e a primeira coisa que Jesus diz é: seus pecados estão perdoados. Muitas das pessoas estão hoje doentes, estão, né, talvez num local de pessoas de enfermidades mentais, porque elas não sabem do evangelho, dessa boa notícia, que há perdão para os nossos pecados. Se você, meu irmão, entrou nessa sala hoje, né, sendo oprimido, sabe, dizendo que não tem jeito para você, achando que não tem como se salvar, em nome de Jesus Cristo, receba o perdão dos seus pecados, porque Jesus veio com esse propósito. Ele veio para carregar os nossos pecados. E ele já carregou. Ele já pagou a nossa dívida. Agora, meus irmãos, a gente sabe que tem a nossa decisão de aceitar Jesus, entregar a nossa vida a Ele, se batizar, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, nós temos que crer em Jesus, crer até morrer ou até ele voltar, não deixar de crer, porque a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Amém? Agora, acredito que a primeira parte ficou clara, né? Cristo morreu por todos. Então, Cristo salvou a todos. Quando ele morreu na cruz, ele resgatou a todos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,18, né, que não foi com prata, com ouro que ele nos resgatou, mas com seu precioso sangue, sangue como de cordeiro. Olha, queridos, o ouro e a prata não dá para comprar uma pessoa e levar para o céu. É o sangue de Cristo, aquele sangue precioso, aquele sangue real. Jesus derramou seu sangue naquela cruz e ele resgatou a mim e a você. Agora, ele respeita as nossas decisões. Quem se perder não é porque é pecador, não. Quem se perder é porque rejeitou essa graça. Temos que acreditar. Mas eu queria agora, no restante do tempo, tratar sobre a segunda parte do verso. A primeira parte disse: e ele aqui é Jesus, Jesus morreu por todos, Jesus salvou a todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A segunda parte do verso, como eu mencionei no início da mensagem, não é muito tratada. As pessoas não falam muito sobre isso, mas Jesus falou claramente, a Bíblia fala claramente. Quando a gente chega lá em Lucas capítulo 5, verso 11, ali a gente encontra Jesus fazendo um chamado para Pedro. É um texto muito conhecido. Jesus, ele queria pregar, mas tinha uma grande multidão, e a Bíblia diz que Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Pedro tinha passado a noite pescando, não tinha pescado nada, mas que Pedro, ele empresta o seu barco para Jesus, Jesus prega para aquela grande multidão, e olha o que acontece. A Bíblia diz assim no verso 11, depois que Pedro, né, faz aquela grande pescaria, consegue muitos peixes, o verso 11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro passou a noite pescando, não conseguiu pescar, mas ele emprestou seu barco a Jesus, Jesus fez uma pregação, e depois da pregação, Jesus disse: jogue a rede do outro lado do mar, do outro lado do barco. E ele, atendendo ali a ordem de Jesus, a orientação de Jesus, ao jogar as redes, ele conseguiu pescar muitos peixes. Aqui eu tiro a lição.
Quando a gente faz o que Deus manda, dá certo. Sabe, muitas pessoas estão com a vida toda desorganizada, não está dando certo, está travado. Você está fazendo o que Deus está mandando? Quando Eva fez ao contrário do que Deus mandava, a vida dela travou, ela foi expulsa do Éden. Enfim, quando a gente faz o que Deus manda, dá certo. Só que tem um detalhe, Pedro era o empresário daquela cidade, ele fornecia peixe para aquela cidade. Quando Pedro consegue pescar bastante peixe, a Bíblia diz que no verso 11, ele estava acompanhado e eles arrastando as redes, né, sobre a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Queridos, Pedro, ele fez o quê? Ele deixou tudo e seguiu Jesus. No mesmo capítulo 5, no verso 27 e 28, fala de Mateus. Olha o que acontece. Mateus era um funcionário público e olha o que a Bíblia diz. Passado essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Aqui nós vemos Pedro, Mateus, deixando tudo e seguindo Jesus. Meus irmãos, o texto bíblico dessa manhã disse, Cristo morreu por todos, Cristo salvou a todos. Você quer ser salvo? Siga Jesus. Vá com Jesus. A Bíblia disse que para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Quando a gente vai para Lucas capítulo 8, verso 1 e 2, aqui conta a história dos discípulos e das mulheres que iam seguindo Jesus. Lucas 8, 1 disse assim, ó, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Os discípulos iam com Jesus de cidade em cidade, irmãos. Eles não tinham mais um local fixo, né? Eles saíram pregavam em Formosa, chegavam em Brasília, chegavam em Goiânia, atravessava ali a fronteira quando chegasse em Foz, entrava na Argentina e eles saíam anunciando o evangelho. A Bíblia diz que não iam só os 12 discípulos. No verso 2 disse também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o verso 3 menciona outras mulheres. Então, quem aceitava Jesus, eles não viviam mais para si. Eles viviam agora para servir a quem o tinha salvado. Quando a gente vai para Lucas 9, quando Jesus envia os 12, no verso 3, Lucas 9, 3, Jesus diz, quando Jesus envia eles, Jesus disse, não leve bolsa, não leve dinheiro. Jesus disse, não leve comida. Quando você chega lá em Lucas 10, verso 4, Jesus vai dizer também para os 70, Jesus disse, não leve dinheiro, não leve bolsa, não leve comida, não leve 2 roupas. Jesus envia eles e diz para eles assim, olha, não se preocupe, vá com o suficiente. E eles saíam de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus. É bonito quando eles voltam, né? Porque eles voltam felizes. Lucas 10, 17, ali quando Jesus, o regresso dos 70, disse, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Meu irmão, minha irmã, os discípulos, eles iam com a certeza, por eles estar com Jesus, eles estavam salvos, porque a Bíblia diz que não há condenação para quem está em Jesus. Aqueles que estão unidos a Cristo, eles estão justificados. A Bíblia deixa claro que não há culpa para quem está em Jesus, porque Jesus levou a nossa culpa.
E a forma de estar com Jesus, nós vemos que os discípulos, eles iam com Jesus. Eles dormiam com Jesus, eles acordavam com Jesus, eles passavam o dia com Jesus. Eles estavam envolvidos com Jesus. E a Bíblia mostra que os demônios se submetiam pelo poder do nome de Cristo Jesus. Jesus envia os discípulos, eles não poderiam, Jesus disse, não leve dinheiro, não leve roupa, não leve comida, enfim. A palavra de Deus deixa claro que quando esses homens voltaram, lá em Lucas 22, 35, quando eles voltam, olha o que acontece. Jesus disse assim, quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? Quando eu enviei sem dinheiro, sem roupa, sem pão, faltou alguma coisa para vocês? E Lucas 22, 35, os discípulos dizem assim, não nos faltou nada. Queridos, nós estamos partindo aqui para o final da mensagem, ainda vou ler aqui um livro, um texto, mas eu queria aqui pensar com você. Preste atenção. Jesus não voltou ainda, não é porque está faltando dinheiro. Jesus não voltou ainda, não é porque a gente não alcançou o método correto. Na verdade, Jesus não voltou ainda, é porque o povo de Deus se encontra na mesma situação que a igreja viveu ali quando Cristo veio pela primeira vez. Eles queriam um libertador terrestre. Eles queriam alguém que livrasse eles do jugo de Roma e permanecesse aqui, um ficando do lado direito, outro do lado esquerdo. As pessoas estavam acostumadas com o planeta Terra. Eles não pensavam muito no reino celestial. Jesus não voltou ainda porque o povo de Deus na Terra não está querendo que Jesus volte. Mas vai acontecer que o povo de Deus vai ter a experiência que esse texto aqui nos diz agora. Lá em Atos, a gente vai ver que depois que Cristo morreu e ressuscitou, a igreja agora, elas estavam focadas. A igreja agora queria que Jesus voltasse. Olha o que a igreja fez aqui. Olha o que 120 pessoas fizeram. A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra e foi atrás dos discípulos que tinham abandonado tudo, né? E Jesus deu algumas orientações para eles. Jesus disse assim, olha, vocês não devem sair de Jerusalém antes de receber poder. E a Bíblia deixa claro que 120 pessoas fizeram o que Deus mandou. E dessas 120 pessoas, todas elas ficaram cheias do Espírito Santo. E elas, por estar cheias do Espírito Santo, olha o que aconteceu. Vamos ver aqui. O Espírito Santo é Deus, ele produz amor. Atos 2, 44, a palavra de Deus diz assim. Todos os que creram, Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo. O culto não era só terça, quarta e domingo, era todo dia, e ninguém faltava no culto. Diariamente perseverava unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja, nós começamos falando dos 12 discípulos, dos 70, mostramos ali as mulheres indo com Jesus, e agora a gente vê aqui 3.000 pessoas. Depois que Pedro recebe o Espírito Santo, os 120 discípulos ali recebem o Espírito Santo, Pedro faz um sermão. Ninguém entregou o livro Grande Conflito, ninguém bateu na porta de ninguém, mas o Espírito Santo trouxe as pessoas de suas casas, trouxe as pessoas para frente do templo. Pedro prega um sermão, Pedro disse assim, vocês mataram a Cristo, vocês são assassinos. E ele disse, o que nós devemos fazer? Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando Pedro faz esse sermão, cerca de 3.000 pessoas aceitam Jesus, se batiza e recebe o Espírito Santo. E como que vivia a igreja primitiva? Eles tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? A Bíblia diz, eles
vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. E agora a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, foi respondida. Jesus disse que o mundo ia crer que ele tinha sido enviado quando eles fossem um. Eles eram um, eles estavam unidos, não só de palavra, mas pelo poder do Espírito Santo, eles se amavam, não só de palavra. Ninguém passava necessidade. E o povo, as pessoas querem ver isso na gente. As pessoas querem ver, pelo poder do Espírito Santo, a gente sendo um, a gente amando de verdade, assim como Cristo nos amou. Olha o exemplo de Jesus. Jesus estava lá no céu, na sua glória, sendo adorado pelos anjos, e a Bíblia diz que Jesus desceu para essa terra, se fez ser humano. Quando ele chegou aqui, pergunto, ele construiu uma mansão com 77 quartos, 7 helicópteros, 477 funcionários, e era servido e vivia na bênção, vivia sendo servido? Não. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É por isso que eu comecei com esse texto. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. A igreja primitiva, ela agora não vivia mais para ela vivia para servir. E os recursos que eles tinham eram para eles ter tudo em comum. Era para que eles tivessem alimento e eles viviam juntos. E é interessante que eles, por estarem unidos, Deus agregava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe, meus irmãos, Ellen White diz no livro O Desejado de Todas as Nações que quando Cristo ressuscitou, Jesus apareceu para 500 pessoas. E Jesus disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Vão e faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que daquele grupo, daqueles 500 discípulos, Ellen White disse no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 86, 380 desistiram. 380 pessoas não, mesmo vendo Jesus ressuscitado, sabendo que era Jesus, 380 não aceitou, porque o que Jesus estava falando é que eles tinham que agora viver para servir, não viver mais para si mesmo, e eles não aceitaram. Mas 120 pessoas desceu aquela montanha, foi para o cenáculo, e por 10 dias eles ficaram orando, confessando pecado. Ellen White disse no livro Atos dos Apóstolos que eles começaram a tirar os empecilhos, né? Entre eles ali tinha pessoas que tinham problemas. E depois de 10 dias, desceu fogo sobre eles. Por quê? Porque tudo que impedia de receber o Espírito Santo foi corrigido. Eles confessaram o pecado, eles pediram perdão, eles clamaram e eles receberam o Espírito Santo. E 3.000 pessoas se converteram. A gente vê que não vai ser diferente. Já tem um povo na madrugada aqui, desde os 10 dias, e que isso aumente. Eu quero ler aqui Atos 4:32, que disse assim, ó, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Cristo morreu por todos. Cristo salvou a todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Eu vejo que hoje as pessoas acham que Jesus quer um tipo de discípulo diferente dos discípulos que ele mesmo ali orientou. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, onde a mentira está tomando lugar da verdade. A gente tem sido ensinado que ser discípulo de Cristo é isso, sabe? Vivendo para nós mesmos. Mas eu quero falar para você nessa manhã. Cuidado, porque Jesus disse que muitos vão ser enganados. E a gente, quando fala do engano aqui, a pessoa pensa no sábado, na imortalidade da alma,
Cuidado que os fariseus, os escribas, a gente está estudando essa lição, eles não foram enganados por isso, eles foram enganados porque o inimigo fez eles querer tanto esse reino terreno que eles não aceitaram o reino celestial. Jesus Cristo, eu tenho certeza que ele quer discípulos igual os discípulos que ele mesmo ali, durante 3 anos e meio, instituiu. Esses discípulos, do jeito que a gente está vivendo, está errado, irmãos. Jesus está chamando uma geração para se levantar, para que ele derrame seu espírito e a gente anuncie o evangelho nos 4 cantos da terra. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão vivendo para elas. E esse estilo de vida é um testemunho contra o evangelho. Preste atenção. Jesus, ele diz na palavra, na nova versão, na nova tradução na linguagem de hoje, no livro de Marcos, capítulo 8, verso 34, a palavra de Deus diz assim: aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que se esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Queridos, essa é a mensagem de Deus para mim e para você. A mensagem de Deus é: Cristo morreu por todos. Isso é fato. Cristo salvou todo mundo. Mas os perdidos é como a areia do mar. Meus irmãos, Ellen White disse no livro Eventos Finais que vai ser poucos adventistas que vai receber a chuva serôdia. Por quê? Porque as pessoas, elas estão vivendo um estilo de vida que não é de discipulado, de discípulo de Jesus. Repito, os discípulos daquela época é muito diferente de hoje. Os discípulos se ocupavam para o seu mestre, mas as pessoas querem servir Jesus do seu jeito. Quando fazemos as coisas do nosso jeito, não dá certo. Jesus, ele é o nosso Senhor quando nós fazemos do jeito que ele manda. Você não tem que guardar sábado, você não tem que obedecer para ser salvo. Você já está salvo. Eva já estava salva, ela tinha que obedecer para se proteger, para estar do lado de Cristo. Cristo já nos salvou. Agora, a gente vai escolher o Senhor que a gente quer servir. Só dá para servir um, não dá para servir a 2 senhores. O Deus desse século, o Mamon, que tem prendido e impedido os nossos irmãos de servir a Cristo. Porque o Mamon é o Deus do Antigo Testamento que tem levado multidões à perdição no Novo Testamento. E hoje, irmãos, tem impedido as pessoas de servir o Senhor do jeito que realmente deveria servir. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus viesse hoje, Jesus faria discípulos igual eu e você? Ou Jesus faria discípulo igual os 12, igual os 70, igual a igreja primitiva? Pare para pensar, meu irmão. O chamado é para todos que aceitam Jesus. Você não é obrigado a aceitar Jesus. Eu vou fazer um apelo para você. Talvez tenha alguém que esteja afastado ou estudando a Bíblia. Preste atenção. Jesus, ele quer que você se entregue a ele e ele vai colocar o Espírito Santo sobre você e aí você vai ser uma testemunha poderosa. Mas você tem que ter disponibilidade, sabe? Eu vejo ali, Felipe, dispõe, vai para o lado do sul. Pedro estava orando, Pedro, vai na casa de Cornélio. Ananias estava orando, Deus disse, Ananias, então todos estavam disponíveis para ser usados por Deus. E nessa manhã, o Senhor está falando isso. Do jeito que os 12, os 70, a igreja primitiva, os 120, que se tornou 3.120, depois 5.120 e depois uma grande multidão, porque eles agora tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens. Olha que coisa diferente. E aí, a igreja foi crescendo. Sabe, meus irmãos, Deus está chamando uma geração que queira que ele volte. E aí ele vai voltar. E está escrito, a Bíblia diz que vai se levantar um povo. E hoje, nessa manhã, nem todos aqui. Se Jesus pregando, 380 foi embora,
Imagina hoje. Eu só vejo gente saindo do grupo. Irmãos, isso aí. Jesus, lá em João 6, ele fez um sermão e todo mundo abandonou ele. Só ficou os 12 discípulos. Ele pergunta, e vocês? E vocês, o que vão fazer? Jesus, aí Pedro disse, para onde nós iremos se tu tens as palavras de vida? Querido, Jesus disse que o caminho largo, muitos entram por ele. O caminho estreito são poucos. Então, a gente é que vai decidir aceitar a salvação ou rejeitar. Ser discípulo ou não ser discípulo. Mas lembre-se, Deus, ele respeita a nossa escolha, mas ele não aceita de qualquer jeito. A forma de discipulado está aqui. Ó. Não mudou. É a mesma. Não se engane com um sermão que agrada, porque a Bíblia diz que os falsos profetas, eles estão dentro do povo de Deus. Queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida, que você faça uma reflexão sobre sua forma, seu estilo de vida, de discipulado, de discípulo de Jesus. Está de acordo com o que Jesus falou e chamou? Se não, irmão, chegou a hora da gente se levantar, entregar nossa vida a Jesus de verdade e ter tempo para Ele. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Então, meu irmão, olhe para... Você está servindo a quem? Você é servo de quem? Vamos orar, pastor Josias? Oremos, pastor. Querido Deus, que a gente, nessa manhã, permita teu Espírito, Pai, abrir nossos olhos. Porque a tua palavra diz que naquele dia, Mateus capítulo 7, muitos vão dizer, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, eu curei. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, disse que esses são os adventistas do sétimo dia que vão ouvir essas palavras. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Vocês praticaram a iniquidade. E praticar a iniquidade, Ellen White disse que seria eles não ter pregado o evangelho, Pai. Como os discípulos pregaram. Senhor, abre nossos olhos e que nessa manhã, os que são do Senhor, venha, Pai, receber poder e autoridade do Teu Espírito Santo, aqui na face da terra. Que o Senhor, Pai, nessa manhã, desvende os nossos olhos e que esse movimento tome mais corpo, mais forma, seja empoderado e que em várias partes do mundo comece, Pai, cresça esse movimento para que a gente vá para casa. Abençoe, talvez tenha alguém doente aqui, alguém com problema no casamento, enfim, Pai, filhos fora da igreja, problemas financeiros. Da mesma forma, Pai, que o Senhor cuidou do teu povo, o Senhor cuida hoje. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a necessidade de cada irmão seja atendido agora. Tua palavra diz que quando a gente pede no nome de Jesus, Ele fará para que o teu nome, Senhor, seja glorificado do Filho. Eu quero agradecer, porque aqueles que estão aqui agora estão recebendo as tuas bênçãos, ó Pai. Cura, libertação, a obra que necessita, o que é para a tua glória, o que é para a salvação desse irmão, dessa irmã. Se é para a tua glória, o Senhor está concedendo a bênção agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Pastor Fábio, obrigado. Não sai ainda. Nós temos agora uma segunda parte aqui do nosso encontro, mas antes, o pastor Fábio é do Rio Grande do Norte, pastor? Correto. Isso. Tem alguém do Rio Grande do Norte aí, meus irmãos? Não sei se vocês perceberam o sotaque dele. Pastor, palavra apropriada. Irmãos, nós que estamos do outro lado, na linha de frente aí da pregação do Evangelho, nós vemos a inércia da igreja hoje em relação a esse Evangelho. E eu creio, pastor, que essa palavra ela veio para nos despertar. Amém. Aqui, no livro de 2 Coríntios, que o pastor estava lendo, o versículo 17 diz que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. E ser nova pessoa não é somente ter pecados perdoados, mas ter uma vida de ação, né? O pastor falou uma frase aqui, olha, quem está trabalhando está se protegendo. Irmãos, quantas pessoas hoje não são vulneráveis aos ataques do inimigo porque estão parados, não estão sendo ativos na pregação do Evangelho. Eu costumo dizer, pastor Fábio, que se cada membro da igreja levasse uma pessoa ao ano a conhecer a Cristo, nós já seríamos 40 milhões em um ano e depois 80 milhões e a igreja iria se multiplicando. O evangelho precisa ser terminado assim, irmãos.
cuidado com essa ideia que o inimigo põe, esse negócio de pregar, esse negócio de testificar é só para alguns. Não, irmãos, isso é para todos. Cada um na sua esfera, cada um do seu jeito, tá? Mas a mensagem de hoje, pastor, é um puxão de orelha. Nós estamos trabalhando pelo reino ou não estamos? Somos esquentadores de banco ou somos aqueles que fazem a diferença nas igrejas que nós estamos, né? Esse é um clamor, pastor. Por isso que eu digo, nós que estamos de uma outra frente na pregação do evangelho, percebemos a inércia da igreja. Os irmãos querendo somente as bênçãos do evangelho, mas não estando comprometidos com a pregação do evangelho. E se a gente vai pela parte financeira, o Senhor Jesus, quando diz assim, olha, eu preciso que você devolva o que é meu, devolva a minha parte. Se eu não sou fiel em dízimo e oferta, eu não vou ser infiel em mais nada, né? E não basta ser fiel em dízimos e ofertas, eu preciso estar envolvido pessoalmente com a salvação e com a pregação do evangelho. Exatamente, pastor, porque mordomia envolve todo um estilo de vida. Então, dízimo e oferta tem que ver com vida espiritual, confiança. Então, assim, aonde está o seu dinheiro, está o seu coração. Se eu não coloco aquilo que é de Deus, nas coisas de Deus, é porque meu coração está na terra. Então, meus irmãos, é toda uma vida. Jesus, os discípulos, os 70, todos eles era com tudo. Eles doaram, foi tudo. A vida deles. É isso mesmo. Meu pastor, muito obrigado. Nós vamos entrar agora na parte de testemunhos, na parte de agradecimentos, tá? E você fica à vontade, se quiser continuar conosco, se quiser sair, tá bom? Nós vamos até um pouquinho depois das 7, viu? Eu vou ter que ir para a associação agora, pastor, para tirar a foto lá da quadrenal, então eu tenho que descer. Mas eu louvo a Deus, Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe cada um. Tchau. Obrigado, meu pastor, um abraço, um abraço. Obrigado, tchau. Meus irmãos, nós já estamos aí com alguns da nossa equipe aqui, irmão Kelvio, o irmão Joabe, a irmã Alessandra, e agora é aquele momento dos testemunhos, tá? A mensagem de hoje é poderosa, é uma mensagem para chamar a nossa atenção, e nós queremos abrir aqui agora a oportunidade para vocês, aqueles que estão levantando as mãozinhas. Vamos lá, quem vai ser o primeiro ou a primeira? Irmão Joabe, se puder me ajudar Rita aí. Pastor. Ela que vai falar do pequeno Isaac. Uhum. Oi, pastor, bom dia. Ô, minha irmã, bom dia, bom dia. A paz de Cristo. A paz. Eu sou a vozinha do Isaac. Eu moro aqui em Montes Claros, mas eles moram em Itu, São Paulo. E o Isaac esteve hospitalizado uns 10 dias na UTI. Durante 7 dias ele esteve na UTI. O pastor lá do distrito deles, lá de Cidade Nova, foi lá numa sexta e ungiu ele. Ele estava muito ruim. Não estava muito bom, não. E minha nora está falando, Rita, ora pro Isaac, mas eu tenho certeza que ele vai voltar para meus braços. Mas eu não sabia como que estava a saúde dele. Eu não sabia. Eles não tinham me falado, meu filho não falou. Aí, quando foi sábado, que eu cheguei da igreja, aí, quando eu abri meu telefone, tá lá, mamãe, quando ele quer falar uma coisa comigo, ele fala, mamãe. Aí, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí, eu fui, ele ligou para mim, eu conversei com ele, ele falou que ele tinha pegado uma bactéria, e por isso teve que entubar ele. Ele ficou muito ruim mesmo. A minha nora ia dar o testemunho agora de manhã, mas ela falou que está com muita dor de cabeça, devido a ele não tá dormindo, né? Tá com muita coceira no corpo. E se ela puder dar o testemunho a semana que vem, ela vai entrar para dar também o testemunho. Mas o Isaac teve muito ruim, muitas orações foram feitas por ele. Eu mandava para a Alessandra direto como a situação que ele estava. E ela muito em oração. A sala 57 orou por ele. Aqui o meu distrito orou por ele, o distrito Major Prates. Eu quero muito agradecer a Deus, porque a gente chorou, e Deus ouviu as nossas orações, e o Isaac está conosco novamente. Amém, amém. Amém, louvado seja Deus, meu Pai. Louvado seja Deus, minha irmã Rita. Continua. Agora vai dar. Rita também, glória a Deus. Dar o testemunho dela semana que vem. Ela é a mãe, não pode falar a situação que ele ficou lá, né? No hospital junto com ela.
Creio eu que eu vou também para lá para ficar um pouquinho com eles, para descansar, que deve estar muito cansado, porque eles têm um neném de 2 anos e agora tem um de 1 aninho, né? Ela engravidou, estava com 6 meses o outro. E ore por eles. Meu filho sempre foi, gostava muito de Desbravador, líder de Desbravador, diretor do Desbravador, mas agora não está podendo porque com 2 crianças para cuidar. E ele falou assim, mamãe, agora eu tenho que cuidar um pouco da minha família. A hora que eu esqueci um pouquinho, eu torno a voltar. Ora por ele chama Juan, a minha nora Deis, meu outro neto chama Gael e o Isaac. O Gael foi ter consagrado com o pastor Ednei. Eu conversei com o pastor Ednei ontem, Miranda, que participa dentro da sala 57 também, porque ele frequentava lá em Sorocaba, né? Meu filho, ela era diretor de Sorocaba. Depois eles voltaram para lá para Itu, lá para o distrito de Itu. Orem em favor deles e orem em meu favor também, do meu lar, do meu filho João também, que sempre amava o Desbravador, mas está dentro de casa, não quer sair para lugar nenhum, não quer ir para a igreja mais. O pai dele também não é da igreja. Orem em meu favor, que possamos unir uns com os outros sempre. E orem em favor da minha igreja aqui também, do pastor Gilson Barbosa. E o Papai do Céu possa estar abençoando ele, está pedindo oração também, que está com problema sério no coração. Ore em favor do meu distrito, Major Frates. Amém. Minha irmã Rita, que alento, né? Que forma agradável de nos animar, nos incentivar a seguir orando, intercedendo uns pelos outros. O pequeno Isaac, quem sabe, passou da morte para a vida, né? Durante esses dias. Com E nós certeza. somos gratos a Deus por isso. Pelo que a irmã me falou, parece que o Isaac tem 2 anos, irmã, é isso? O Gael tem 2 anos e o Isaac tem 1 aninho, ele fez dia 29. Nossa, um bebezinho. Bebezinho. Louvado seja Deus por isso. E na próxima semana, se a sua nora puder entrar, vai ser um privilégio conhecê-la e poder ouvir dos lábios dela aí a forma como Deus atuou, né? Um bebê de 1 ano já sofrendo dessa maneira, com essa bactéria. Louvado seja Deus por esse testemunho, amém? Amém, pastor. Vamos lá, meus irmãos. Ainda temos tempo aí para mais algumas participações. Quem vai ser o próximo? A próxima é a irmã Rita Matos, isso? A irmã Rita Isso, foi que falou agora, pastor. pastor. Pastor Josias, eu agradeço a Deus e aos irmãos pelas orações, porque essas orações têm me sustentado, o poder de Deus tem me sustentado. Falando do meu filho, da semana passada, né, ele estava embriagado, ele é viciado em dependente químico. Quando ele bebe, pronto, acabou. É um menino maravilhoso, mas quando bebe, não é ele que fica. E ele está em São Paulo e ele chegou recebeu o salário, achou que foi pouco, aí saiu, bebeu. E saiu e ninguém dava notícia, e depois ele me ligou e depois sumiu de novo, e eu pedindo oração para as irmãs, e ele ficou maluco na rua. Depois, quando foi sexta-feira, ele desapareceu. Depois eu pedindo oração, as irmãs orando, aí eu agradeço a Deus, que Deus abençoe os irmãos, abençoe todos que estão orando. Aí no sábado eu consegui falar com ele estou na rodoviária, mas eu estou sem dinheiro, eu quero ir embora. E aí consegui, eu digo, vá, veja aí, você pode, vá ele tem um hotel aqui, eu digo, então vá, veja aí. Aí paguei esse dia para ele, mas quando foi domingo, a minha irmã mandou buscar ele. Ele foi e não queria ir, estava doente, muito doente, mas foi para a casa da minha irmã e está lá. Ele vai voltar a trabalhar em nome de Jesus. E a minha oração é que ele aceite o chamado do Espírito Santo. Ele nunca foi batizado, pastor, mas os meus 2 filhos nunca foram batizados. O pai dizia, deixa eles decidir, deixa eles crescer. Aí eles nunca foram batizados, mas eu creio no poder de Deus, que eles vão aceitar a mensagem, que eles vão aceitar Jesus como Salvador. Essa é a minha oração, que ele seja liberto das garras do inimigo. Que eu digo a ele sempre,
Olha o que diz lá em Provérbios 23:6, onde Deus diz: dá-me, filho meu, teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Digo a eles: vocês precisam se agradar dos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor liberta. É isso que eu agradeço aos irmãos, e eu peço que continue orando. Ele hoje ainda está doente, tossindo muito, porque quando ele bebe, ele adoece, ele fica doente, muito doente. Mas ele vai ficar bom, ele vai trabalhar, e eu creio no poder de Deus e nas orações dos santos, nas orações dos irmãos, eu creio, sim. E eu também Amém. continuo orando por todos esses pedidos aí que os irmãos fazem, e que o Espírito Santo do Senhor esteja nos usando para que a gente continue essa luta, essa batalha, porque é de Jesus, a guerra é de Jesus, ele já venceu, e nós venceremos com ele, em nome de Jesus. É meu pedido Amém. de agradecimento. Amém. Minha irmã Rita, qual é o nome dos seus filhos? Eduardo é o que está num momento pior da vida, assim, e Ricardo. É Eduardo Ok. Rio de Jesus, Ricardo Rio de Jesus. E a minha filha é Carla. Ela Ok. está morando em outra cidade, não está frequentando a igreja certo, mas ela precisa também de libertação, né? Precisa de libertação também. Mas Ok. ela é firme, diz, profeta, mas Deus quer que ela vá por completo. Ela já tem uma Amém. filhinha, o nome da filhinha é Sara, e o marido dela, Jezael, batizou-se somente para casar com ela. Depois que casou, desistiu. Então, eu Bom, peço que ore pela minha família, vamos né? orar sim. Irmã Rita, aqui nós temos um exemplo, irmãos. Nós estamos chegando aí próximos ao batismo da primavera. A gente vê muitos pais resistentes com a decisão dos filhos, né? Ali, com 9, 10, 11 anos, e depois esperam que ele tome uma decisão mais tarde, É esteja mais verdade, maduro, e pode é terminar verdade. acontecendo o que aconteceu aí com os filhos da nossa irmã. Minha irmã, vamos estar em oração, tá? Não desanime. Eu creio que Não vou desanimar. existe um poder opressor, que é o poder do mal, são os demônios que trabalham na vida dos nossos filhos, trabalham na É nossa vida, verdade, para nos desviar dos caminhos do Senhor, para nos levar para a sarjeta, para nos levar a nos sentirmos miseráveis, né? E que situação difícil, né? Um filho aí novo, que poderia estar com outro foco na vida, de repente deve estar passando por algum problema e encontra saída na bebida, encontra saída nesses é vícios, né? verdade, pastor. Quando Vamos ele orar bebe, sim. pastor, Vamos orar, quando minha ele irmã. bebe, ele fica possuído, não é ele que fica, pastor. Eu E imagino. eu peço que os irmãos orem também pelas minhas irmãs, meus familiares, eu digo, costumo dizer, meus irmãos são os melhores do mundo. E eu oro para que, eu peço, e oro e peço que vocês orem pelos meus irmãos, meus sobrinhos, meus familiares. São Amém. maravilhosos. Eu sei que seria de mim sem eles. Não tenho Amém. mais pai e mãe vivos, mas meus irmãos são maravilhosos. Então, vocês Amém. orem também. Tenho sobrinhos que não, e irmãos ainda que não aceitaram a mensagem, que eles se acheguem a Cristo antes que a porta da graça se feche. Amém. Obrigada. Deus abençoe a Irmã Rita todos. Matos, deixa registrado o nome de todos ali, para nós poder estarmos orando. Manda lá no formulário também. Tá bom, irmãos? Vamos lá. O próximo aqui, quem é, meu irmão Joab? Tem várias mãozinhas, eu não sei qual é o próximo da fila. É a irmã aí, que ela já está aqui, Bom dia, pastor. pastor Minha irmã Tá com um Janira. Bom dia, minha irmã. Bom Josias. dia. No início, que eu tentava, né, entrar e nunca consegui. Aí hoje, graças a Deus, né, minha filha me ensinou aqui e a irmã Lisandra já tinha também entrado ontem e nós conversamos. Aí eu queria sempre pedir oração, era para me aposentar pelo VPC. E aí foram 2 vezes que a gente deu entrada. Aí na última vez eu consegui Glória a Deus. ser aposentada. Amém. Graças a Deus, né, hoje eu já vou começar, né, a receber. E eu agradeço muito a Deus, porque eu estava na idade certa, né? Mas por alguns outros requisitos não conseguiriam
eu consegui esse benefício. Então, agora eu fiz uma promessa para Jesus, que eu ia devolver 10 cestas básicas para Jesus, para Amém. todos os necessitados, né? Uhum. E aí, graças a Deus, eu consegui, e eu vou cumprir a minha promessa, tirar primeiro dízimo, as ofertas, os pactos, e Amém. também devolver uns 1.000 e pouco para fazer umas 10 cestas básicas gordas, né? Bem Amém. recheadas. Amém. E aí vou colocar na igreja Lagoa do Santo, de Formosa, Goiás, para a gente poder devolver, não, passar para as pessoas necessitadas. Amém. Agradeço muito a Deus, porque vocês oraram. A primeira entrada, a gente estava em oração, e eu já tinha falado com a irmã Lisandra e com o irmão Joab, que eu dei entrada, né? E aí eu dei entrada, e aí nunca mais eu consegui pedir uma oração mais. Mas eu tenho certeza que alguns irmãos já estavam orando, eu ouvi orar no grupo por mim, e graças a Deus eu concebi esse benefício. Amém. Agradeço muito a Deus, agradeço a oração de todos os irmãos, e eu estou aqui testemunhando, porque eu achava impossível para o homem eu conseguir. E graças a Deus eu consegui. Amém. Amém. Hoje eu estou testemunhando. Minha irmã de Janira é ovelha nossa aqui, a Igreja da Lagoa dos Santos. Minha irmã, que Deus seja louvado, tá? Que a Amém. sua vida, essa sua dedicação à causa, esse amor que a irmã tem à causa de Deus, seja sempre vibrante, sempre da forma como a irmã tem vivido. E agora desfrutar, né? Depois de tanto tempo aí, desfrutar um pouco da aposentadoria e abençoar pessoas, como é o propósito que a irmã tem feito. Olha que maravilha. Amém. Deus abençoe a senhora, viu, meu irmão? 69 anos, pastor. 69, tá vendo? Junto com o irmão Newton aí, que Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Vamos com a nossa próxima participação, já estamos quase chegando ao final aí da nossa reunião de hoje. Quem é o próximo, meu irmão Joab? É a Tânia Machado. Irmã Tânia Machado, bom dia, minha irmã Tânia, por favor. Bom dia, pastor Josias. Bom dia para todos os irmãos. Então, eu quero agradecer também ao Senhor e a todos os irmãos que oraram pelo meu esposo, porque ele vai fazer uma cirurgia de próstata. Os papéis dele estavam na Secretaria de Saúde, e a gente que depende do SUS, a gente sabe como que é difícil, né? O tempo que leva. E para a honra e glória do nome do Senhor, não levou nem, assim, 20 dias, já chamaram ele para fazer a primeira triagem. Ontem nós fomos, hoje nós já estamos indo para fazer todos os exames necessários, já vão chamar ele para fazer o risco cirúrgico, e no próximo dia 20 do mês que vem, de agosto, né, ele já vai ter, a consulta dele já está marcada com um médico que ele queria. Nossa. Entendeu? Não vai ser com outro. Então, eu quero agradecer muito a Deus, porque eu deixei meu pedido também aqui no grupo, e eu sei que os irmãos também oraram e Deus atendeu. Então, eu louvo a Deus por isso, agradeço muito mesmo. Amém. Tá? Minha irmã, que bênção. Isso. É uma bênção mesmo. Amém. Muito grande. Que bom ouvir esse testemunho, viu, irmã? Para Deus não existe nada impossível. Não. Pode ser que tenhamos muitos irmãos aqui que estão no mesmo processo. Confia no Senhor. Vamos interceder uns por outros, né? E Deus, ele faz milagres. Ele é um Deus de milagres, né? É verdade. Sempre na história humana, Deus tem realizado milagres. Não vai ser hoje que ele vai deixar de fazer. Que Deus seja louvado, minha irmã Tânia. Que dê tudo certo com a cirurgia do seu esposo, ok? Amém. Amém, amém. Quem que é o próximo aqui? Com esse, eu acho que nós vamos ir terminando. Tem a Ana e tem a Miriam. A Miriam e a Ana. Vamos lá, Ana. Ana Maria e Miriam, nós vamos precisar fechar com elas duas, tá bom, irmãos? Ana Maria, vamos lá. Bom dia, Ana. A Ana parece que não está aí. Vamos lá com a Miriam, então. A Ana. Oi, Ana. Miriam, contigo, irmã Miriam. Oi, irmão. Eu gostaria que vocês orassem pela minha filha. Ela é homem trans.
E eu tô sofrendo muito com essa mudança de vida dela. Inclusive, a adaptação, meu esposo não tá aceitando. E eu tô sofrendo muito, irmão. Eu gostaria que vocês orassem. Eu sei que nesses últimos dias, Satanás está tentando destruir as famílias. Uhum. E eu creio num Deus que ele pode todas as coisas. Apesar das Amém. escolhas que ela tem feito, ela é a filha de Deus. Ela é minha filha. Mas que Como é que é o Deus, nome dela, minha irmã? o nome dela, genética, na nascimento, é Eufrásia. Hoje ela Uhum. mudou o nome, tudo, quer que quer que eu a chamo pelo nome de hoje, e eu não consigo, eu sei que ela é uma menina que Deus me deu. Uhum. Ela tem que Verdade. Mas, idade, irmã? oi? Ela tem qual idade? 32. Entendi. Vamos orar por sua filha. Olha que drama, né? Familiar, que drama com o esposo aí que não aceita, essa dificuldade que a irmã tem também, né? Por Eufrásia, Deus pode tudo, minha irmã. Ele tem poder para todas as coisas, né? Vamos orar sim, viu? É uma angústia muito grande, irmão, porque a gente tem que aceitar de forma assim, como ela quer que seja chamada, né? Uhum. Mas para Deus, ela é minha filha. E eu não aceito isso. Ela quer que eu chame ela de menino, pelo nome que ela tem hoje. Mas Uhum. no fundo do meu coração, eu vejo assim, tá errado. Eu tenho que amar como minha filha. Uhum. E que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Eu tenho certeza nisso. Eu creio que eu vou ver um dia ela cantando como ela cantava na igreja. Testemunhar esse amor, essa transformação na vida que ela tem hoje. Um dia eu vou ter ela de volta como minha filha. Vai sim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, viu, minha irmã, por Eufrásia. Amém, E por aí, amém. nossa irmã Ana, né, que estava aí antes da irmã Miriam. Irmã Ana, você conseguiu aí entrar? Conseguiu se posicionar? Me parece que não. Então vamos com Risonete aí, vamos terminar com a irmã Risonete. Pois não, minha irmã? Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom Eu dia. agradeço muito por estar aqui, né, fazer parte desse PG. E é muito dia que eu quero pedir oração pela minha família também, porque eu tenho 4 filhos, e 2 dos meus filhos estão se afastados Eles são adventistas, estão fracos na fé. E eu peço muito a Deus, toda manhã, toda hora, que eles retornem, que eles voltem, porque o caminho é esse, né? O nome dele é Davi Henrique, e o nome do outro é Raimundo Neto. Então, eu peço as orações de vocês, para que eles possam retornar. Um desejo no coração dele, né? Voltar Amém. no Senhor. Vamos orar, minha irmã Risonete, por Davi e Raimundo, né? Esses 2 jovens aí, que, quem sabe, os brilhos deste mundo estão deixando eles cegos, né? Em relação às coisas espirituais. Vamos orar por eles, viu, minha irmã? Me envio, pastor. Amém, amém. Irmãos, precisamos chegar ao final da nossa jornada, batemos mais de 100 pessoas hoje nesse culto, vários já tiveram que sair, é entendível, irmão Joab daqui a pouco já tem que levar o filho para a escola também. Irmã Lissandra, você está por aí? Irmão Joab, eu quero aí marcar uma reunião com a nossa equipe aqui, administradora do nosso PG, depois a gente pode conversar, viu, irmã Lissandra? Você está por aí? Dá um oizinho aí para os irmãos. Estou sim, pastor. Bom dia. Oh, que bênção. Bom dia, bom dia. Cadê o irmão Joab aí para a gente se despedir? Eu quero fazer uma oração. Vou pedir à irmã Lissandra, você pode orar por nós, minha irmã, para nós encerrarmos esse encontro de hoje. E depois a gente vai estar se despedindo, né, como a gente faz todos os dias. E muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E não deixemos de orar. Orar e trabalhar. Nessa manhã nós aprendemos que essa nova vida em Cristo não é somente uma vida com pecados perdoados, mas é uma vida de serviço, é uma vida de oração. Né? Irmã Lissandra, ora para a gente, para nós nos despedirmos. Você pode orar aí, minha irmã, ou vamos passar para outra? Posso sim, pastor. E você já entrou no carro aí, já está saindo, hein? Vamos fazer oração. Vamos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque pudemos ver o seu cuidado e a sua proteção até aqui, Pai. Amém. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque
Hoje tivemos o privilégio de ouvir mais uma vez a sua mensagem, Pai. Amém, Jesus. Muito Amém. obrigada porque aprendemos valores preciosos que muitas vezes nos esquecemos, Pai. Amém. É verdade, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes. Nos ajude, Senhor, a buscar a Ti em primeiro lugar. Nos Amém. ajude, Pai, a fazer a Sua vontade, por favor. Amém. Senhor, por favor, toque no coração daqueles que ainda não se entregaram a Ti, Pai. Amém. A irmã Rita deu testemunho aqui do filho dela, que hoje vem passando por muitas dificuldades, Senhor, que não se entregou. Que o Senhor possa tocar no coração dele, que seu Amém. Espírito Santo possa o incomodar. Amém. Assim Amém. como o pastor Josias mencionou, eu já presenciei quantas crianças e jovens que quiseram se entregar a Ti e não puderam, porque os pais não permitiram, Pai. Por favor, não permita, Pai, que o inimigo atrapalhe a obra. Não permita, Pai, que essas crianças e esses jovens não se entreguem a Ti porque às vezes os pais pensam que eles não estão prontos, que eles não estão preparados. E é triste, Pai, porque nós nunca estamos prontos. Nós precisamos de Ti a cada dia. Nós precisamos ser transformados a cada dia, Pai. É verdade, Nós meu Deus. precisamos de Ti em todos os momentos, não importa se nós já somos adultos ou ainda somos crianças, o Senhor vai nos dando o conhecimento e a sabedoria que precisamos ter. Por isso eu te Amém. peço, Senhor, nos ajude e nos fortaleça para que possamos instruir de maneira adequada aqueles que ainda não se acham prontos ou dignos de se entregarem a Ti, Pai. Esteja conosco durante este dia. Nos despeça com o Seu Espírito Santo, a nos guiar e nos abrir os olhos e os ouvidos para Amém. sermos Amém. Cristo para alguém hoje, Pai. Amém. Eu peço, desde já lhe agradeço, no santo e doce nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Lissandra. Que a Meu graça Deus. e a misericórdia do Senhor Jesus alcance a todos nesse dia, né? Amém. E é o nosso momento de despedir aí, todos fiquem à vontade, abram seus microfones, né? Um bom dia com alegria para todos. Bom dia. Na nossa vida, na nossa família, no nome com alegria. Bom dia, pastor Josias. Bom dia, Joab, todo mundo. Bom dia. E um excelente dia para todos aí na presença Bom de dia a Deus. todos os pastores, meu Deus, todos os filhos do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Antônia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Esther Costa. Bom dia, irmão Joab. Bom dia, pastor Josias. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Joab. Bom dia, Bom dia, meus com alegria, irmãos. que Bom Deus dia. abençoe seu dia. Amém. Amém. Bom dia.